Então eu quero começar hoje estudando com vocês sobre esse tema, os 4 temperamentos. Eu não sei se você já estudou sobre os 4 temperamentos. Se você já estudou, então eu quero reavivar a sua memória para ver como que você está aí, se você tem sido controlado pelo Espírito Santo de Deus. A proposta aqui é esta. Então existem 4 temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Qual é o seu temperamento? Eu quero começar hoje. Se não der para terminar hoje, nós continuaremos amanhã. E eu estou baseando esse estudo nosso no livro de Tim LaHaye. Eu quero pedir você para que você compre este livro, para que você tenha este livro. Vai na livraria aí na cidade sua, ou aqui Montes Claros, e compre esse livro. O tema do livro é os temperamentos, os 4 temperamentos do escritor Tim LaHaye. Entre muitos livros que ele escreveu, este é um livro que tem ajudado demais pessoas, inclusive me ajudou muito no meu casamento, na minha vida como líder, como pastor, como pai. Entende? E aqui a Bíblia diz em Gálatas capítulo de número 5, aqui diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a minha proposta aqui, ao estudar com vocês esse tema, os 4 temperamentos, é que nós possamos pedir a Deus para que tenhamos o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus, para que não vivamos controlados pelo nosso temperamento. Aí eu quero introduzir dizendo o seguinte: houve um médico, na época, olha, um médico muito Hipócrates, e viveu 460, 370 antes de Cristo. E este médico, ele começou a ver as reações das pessoas, o comportamento das pessoas, porque na antiga Grécia, os gregos, aquela sociedade cria e pregava o seguinte, dizia que as reações, os comportamentos das pessoas, elas tinham aqueles determinados comportamentos porque recebia interferência dos deuses. A antiga Grécia tinha lá o panteão de divindades. Eles tinham deuses para tudo, é igual ao Egito, igual a Roma antiga, a Babilônia antiga, sempre foi assim. Além das histórias e lendas que eles tinham lá sobre a existência do mundo, da terra, da natureza, do ser humano, da vida humana, eles tinham então esta ideia. Quando um pai ficava agressivo, quando aquele jovem ficava com aquele comportamento, e isso é porque tinha uma divindade, tinha um Deus que interferia de vez em quando nos psiquismos, na mente, levando aquelas pessoas a terem comportamentos esquisitos, esdrúxulos e assim por diante. Bem, então esse médico, o Hipócrates, ele então distinguiu os 4 tipos básicos de comportamentos: o sanguíneo, o melancólico, o colérico, fleumático. E ele entendia o seguinte, que não tinha nada disso não. Havia, na verdade, e há no ser humano toda essa química dentro do ser humano, e o ser humano tinha as suas reações, porque nós temos o sangue, a bilis preta, a bilis amarela e fleuma, e essa química, então, ele estudando, viu que na verdade não tinha interferência nenhuma de sobrenatural, de divindades. Mas a concepção dele era que, na verdade, a pessoa tinha esses comportamentos por interferência da química do seu corpo. E mais tarde nós vimos, no século XIX, o filósofo e iluminista Immanuel Kant, que ele então difunde na Europa esta teoria dos 4 temperamentos. E no século então, também mais tarde, recebeu
o estudo do comportamento humano recebeu um novo impulso com a psicologia. E alguns passaram a relacionar os temperamentos às estruturas corporais e reduziram as personalidades aos cognatos introvertido e extrovertido, né? E aí, mais tarde, veio também, dentro desse aspecto, o grande pai da psicanálise, Freud. Revolucionou o mundo, o grande Freud, com suas teorias. E, na verdade, não condizem com a teoria dos 4 temperamentos. E porque Freud, ele dizia o seguinte: Freud era movido por uma corrente filosófica denominada determinismo, que atribui o comportamento humano aos 3 aspectos básicos: o meio, a raça e o momento histórico. Em outras palavras, podia-se dizer que o homem não é culpado pelo seu mau comportamento e era isentado de suas responsabilidades. Isso aí foi Freud, o pai da psicanálise. Uma coisa interessante, irmãos, quando a gente estuda, né, eu não fiz psicologia, eu estudei 1 ano só, né? Mas uma coisa interessante, nós não podemos desprezar ciências. Existem todas as teorias. Isso tudo é o desejo do homem de tentar descobrir-se, como que ele é, como que funciona. E isso, por isso que é importante para você como crente, você como líder, você como pastor, estudar sobre os temperamentos, até para a gente compreender mais as ovelhas que Deus nos confiou. Não é verdade? Então essas teorias são interessantes. Então eu citei aqui já o caso de Hipócrates, citei também aqui o iluminista, o filósofo Immanuel Kant. Depois falamos também sobre a psicologia, que ficou mais referindo reduzindo então as personalidades aos cognatos introvertido e extrovertido. E vimos também o caso de Freud, mas também não podemos deixar de citar aqui o Darwin, né? O pai do evolucionismo, que ele dizia que o homem é um mero acidente biológico. Um mero acidente biológico. Produto da evolução de um primata. O homem foi acometido de duros golpes que o fizeram enxergar de outra maneira. Então nós estamos vendo isso aqui, e quando nós estudamos, nós vimos que, na verdade, o Hipócrates, os 4 temperamentos, e aqui eu estou fazendo, na verdade, uma exposição baseada nesse livro de Tim LaHaye, sobre os 4 temperamentos. Parece que esses 4 temperamentos têm muito a ver com a Bíblia, né? Tem muito a ver aqui. É uma teoria, na verdade, idealizada, é uma teoria idealizada por homens, não é perfeita, mas apesar disso, é a que mais tem traços de compatibilidade com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia. Porque eu e você tem dentro de cada um de nós essa velha criatura, o velho Eugênio. E a Bíblia ensina que homens têm uma natureza pecaminosa. Temperamentos ensinam que todos os homens têm suas fraquezas. O estudo dos temperamentos. Então, a Bíblia nos ensina, aqui em Pedro, por exemplo, a Bíblia fala da velha criatura, do velho homem. Paulo trabalha isso. A Bíblia diz que o homem é provido de uma velha natureza. Os temperamentos nos falam de tendências natas, parte das quais são fraquezas. E na minha visão, eu quero colocar o seguinte: o propósito de estudar, que eu volto a repetir, é nós nos conhecermos melhor. E eu fico olhando quanto que Deus me mudou, o quanto que Deus me deu graça, estudando esse temperamento, estudando também teorias sobre a problemática nossa como seres humanos, né? Somos seres complexos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma coisa tremenda. O homem pecou. E aí é interessante quando a gente estuda sobre as teorias da dicotomia e tricotomia. Muitos entendem que existe o ser humano, a dicotomia defende que você é formado de corpo e espírito, porque alma e espírito é a mesma coisa. Já existe aqueles que entendem que existe tricotomia. O que é isso, pastor? Tricotomia, tricô? A tricotomia alguns entendem que existe corpo, alma e espírito. A psique, a alma, é a sede das nossas emoções.
é onde, quando estudamos a alma, é onde reside ali os nossos traumas, os nossos complexos, as mazelas que temos guardados. O espírito é aquele que comunica com Deus, e o corpo é essa carne aqui, olha. E um dia alguém me perguntou, sempre que eu dou alguma aula no seminário, o pessoal no seminário perguntava: pastor Eugênio, só é tricotomista ou dicotomista? Eu falava assim: eu sou unicotomista. Eu creio que nós somos um ser criado por Deus, e essa divisão é um conceito bem mais platônico na época lá, né? Onde o ser humano era dividido, tridividido e assim por diante. Mas o que importa, e eu até gosto de usar a tricotomia mais por questões didáticas, mas o que importa é entendermos como nós funcionamos. E Deus tem levantado estes homens. Eu quero dizer uma coisa aqui, gente. Nós nem entramos ainda no estudo, mas eu quero dizer a você que é psicólogo, você que é psiquiatra, você que é psicanalista, você que é povo de Deus, que bom é poder termos esses profissionais. Aí quem dera se nossa igreja tivesse condições de pagar uma psicóloga, sabe? Um bom psicólogo, uma boa psicóloga, porque também tem muitos maus profissionais nessa área, como também tem maus profissionais na área da medicina e outros mais. Se nós tivéssemos condições para ajudar o pastor. Tem horas que eu vou atender alguém no gabinete, uma pessoa que é aconselhamento, eu falo assim: olha, o negócio é o seguinte, agora você vai procurar um psicólogo, quero indicar para vocês psicólogo, porque ele vai te ajudar. Tem muito pastor intrometendo no lugar, ele não foi chamado, não é? Tenta entender que Deus tem usado esse pessoal. E é por isso que nós temos de abrir a mente quanto a isso. Entende? Então o que é temperamento? É o conjunto das disposições orgânicas que constitui cada natureza face dos mesmos estímulos externos. O temperamento é inato, sabe? A criança já nasce com um determinado temperamento, embora se manifeste lá mais tarde, 13 anos, 15 anos. O temperamento é mais profundo do que nossa consciência. É um poder inconsciente que opera sem cessar automaticamente. O temperamento, gente, tem sua raiz em nossa subconsciência, tem um efeito inevitável em nossa vida consciente, em nossas emoções, intelecto e vontade. O temperamento é imutável. Não só a pessoa já nasce com um tipo de temperamento, como também este o acompanha até a morte. E não é possível transformar-se o temperamento do indivíduo, nem pela medicina, nem pelo exercício físico e nem pela educação. Ninguém pode transformar seu temperamento, mas pode dominá-lo, pode controlar-se de maneira a não se deixar levar pelos seus primeiros impulsos temperamentais. Por isso a proposta nossa aqui é que peçamos ao Espírito Santo de Deus para que sejamos controlados pelo Espírito Santo. Um psicólogo chamado Jung se preocupou em estudar a comunicação entre as pessoas, a fim de que possamos nos orientar melhor dentro dos quadros de referência do outro. E na sua experiência do dia a dia, Jung percebeu que a presença do seu próximo é um desafio constante. O outro não é tão semelhante a nós conforme desejaríamos. Não é raro ouvir o marido irritado dizer que não entende a esposa e a mãe queixar-se de absolutamente desconhecer a própria filha. Então, nas relações de amizade, no trabalho, surgem quantos desentendimentos. E quantas vezes nós ficamos perplexos com a reação daquela pessoa. Nós casamos aqui e fomos morar em 1991, em Januária. E um dia lá a Giselda estava chorando e falou comigo: eu não casei com esse Eugênio aí. Eu falei aqui, eu estou revelando quem eu sou. O temperamento pode explicar o comportamento, mas não justificá-lo. Não podemos somente considerar que o comportamento é somente reflexo do temperamento, mas o é dos hábitos significativos. Então, vamos seguir em frente. Eu quero falar o seguinte: ninguém, veja bem aqui, olha, vamos fazer algumas considerações aqui. Ninguém se caracteriza por apenas um temperamento. Por exemplo, se eu for estudar aqui, vocês vão ver que eu sou um pouquinho colérico, um pouquinho sanguíneo. Há uma mescla de 2 ou 3 temperamentos. Não é definido que a pessoa vai ter só aquelas características do sanguíneo, aquelas características do melancólico. Então,
pode ter alguma parte de sanguíneo, de colérico. Entende? O temperamento está baseado no material ainda bruto com que nascemos. Quanto mais um crente amadurece espiritualmente, mais difícil se torna diagnosticar seu temperamento básico. Portanto, é útil examinarmos o material bruto antes do Espírito Santo iniciar sua ação. Agora outra coisa, idade. A melhor época para discernir um temperamento é entre 15 em diante, 15 anos. A partir desta época, as atitudes em geral não se alteram, sendo mais fácil analisar que atitudes são pertinentes a cada personalidade. As condições físicas são fatores que interferem no comportamento. Entende? A pressão sanguínea, os hormônios, podem ajudar alguém a cometer algo que jamais pensaria em cometer se estivesse em normais condições. Por isso que é importante estudarmos os temperamentos, meus irmãos e irmãs. Você, meu amigo, porque nós passaremos a compreender mais o nosso próximo. Você poderá compreender mais o seu marido, a sua esposa. Pensa um homem sanguíneo casado com uma mulher melancólica. Porque um dos traços de quem é melancólico, aquela pessoa mais fechada, aquela pessoa que guarda aquele negócio no coração e sofre. Entende? Como fica um sanguíneo casado com um sanguíneo? Tim LaHaye escreveu um livro, ele baseado nesses 4 temperamentos, e ele fala o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então, quando nós estudamos sobre os temperamentos, nós passamos a compreender mais o nosso semelhante. Você vai passar a compreender mais a sua filha, o seu filho. Não é justificar os erros, aquele comportamento grosso, estúpido, porque, afinal de contas, como crentes, nós estamos debaixo da direção da palavra do Espírito Santo de Deus, e o nosso desejo de estudar aqui é para que nós possamos estar debaixo da vontade de Deus, da palavra dele, para que sejamos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Entende? A criação e a educação são fatores que podem influenciar grandemente o temperamento nosso. Também os traumas que nós adquirimos. Um temperamento não é melhor do que o outro. Todos possuem pontos positivos e negativos e têm a mesma possibilidade de se modificar pela ação do Espírito Santo. Se você é melancólico, que eu volto a dizer, daqui a pouco nós vamos falar, que tem essa tendência de guardar mais, de ficar ali calada. Eu vi o caso, por exemplo, de uma mulher que brigou com o marido, ela ficou 1 semana dentro do quarto, 1 semana, fechou a porta, fazendo lá as necessidades lá dentro do quarto, porque nem de suíte tinha. O marido teve de subir pelo telhado, quebrar o forro e descer lá. Além de ter um temperamento melancólico, ainda guardava lá os resquícios dos traumas, da criação. Entende? Os comportamentos não são eliminados, e sim modificados pela força das boas qualidades que o Espírito Santo oferece. E Deus vai usar o temperamento meu, o temperamento seu, moldá-los, e vai usar-nos dessa maneira que nós somos, né? Que define nosso ser como ser único, especial, peculiar. Agora, existem reações que nós temos, eu mesmo, um temperamento sanguíneo. Minha esposa foi tão compreensiva comigo. E graças a Deus, Deus tem me moldado a cada dia. E vamos ver então, Pedro, o sanguíneo, antes de ser somente Pedro, a rocha, antes de ser, ele chamava-se Simão. Mas ele o que ele era? Pedro era impulsivo. Simão agia de imediato, sem pensar. Este é o traço mais marcante do Senhor sanguíneo, do pastor Eugênio e sua turma. Esta característica contribui e contribui para direcionar, entendeu? E direcionou o apóstolo Pedro para o bem. Quando Jesus chamou Pedro, o que aconteceu? Ele foi imediatamente. Ele deixou as suas redes e o seguiu. Mas na maioria das vezes, esse traço levava Pedro, Simão,
a impetuosidade. Quando Cristo andou por cima das águas, Simão imediatamente falou: Senhor, deixa eu ir aí. Não é? Quando aqueles soldados foram prender Jesus, o que Pedro fez? Interferiu imediatamente no episódio, cortando a orelha do servo Malco. O que aconteceu na ressurreição de Cristo? Ao irem pescar, os pescadores pegam tantos peixes que não podem içá-los ao barco. E de repente, o Senhor aparece e imediatamente Simão pula nas águas. E o que aconteceu? O que aconteceu? Você viu? Então, Pedro aqui tem esse traço impulsivo. Gente, estou falando de mim mesmo. Quantas vezes eu fui impulsivo? Aquela taquicardia, aquele coração acelerado. Nós sofremos muito com isso. E tem horas que Deus vai usar os problemas da vida para poder preparar o terreno para que o seu Espírito Santo faça a obra e tira de nós essa impulsão para o mal. Quando é impulsão para o bem, glória a Deus. Então, sempre quando pressionados, nós sanguíneos, se você é sanguíneo, e a característica do sanguíneo é que é impulsivo, agem e não pensam, isso faz com que suas atitudes sejam muito mal dirigidas e muitas bênçãos sejam perdidas. Então falta ao sanguíneo o domínio próprio. O sanguíneo é falante. Simão é aquele que fala pelos discípulos. Sempre quando o silêncio tomava aqueles servos, era Simão que sempre quebrava o gelo, era ou não era? Este traço foi proveitoso, sim, em muitas ocasiões. Quando Pedro confessa que Jesus é o Filho de Deus, ele confessou espontaneamente. Muitos dos discípulos já não andavam mais com Cristo, e este perguntou aos que restaram se eles queriam se retirar também. Lembra? Naquele momento que estavam todos reunidos, não sei quantas mil pessoas, e o pessoal foi saindo. E Jesus pergunta: olha, e vós não quereis ir embora também não? Hein? Aí o que Pedro fala? Olha esse Pedro falante, impulsivo, né? É o temperamento do sanguíneo. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem? Só tu tens palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Mas em outras ocasiões, o que aconteceu? O que Pedro fala? Pedro faz promessas. Chegou um momento lá que o Senhor Jesus havia declarado que ia morrer, aquele negócio todo. E Pedro fala: Senhor, e não vai acontecer não. Isso não vai te acontecer não. E Jesus teve de repreendê-lo. Afasta-te, Satanás. Tu és para mim pedra de escândalo. É assim, irmãos. O Senhor sanguíneo, que sou eu e você que está aí, não sabe o que fazer. Fala. É falante. Outra coisa, a vontade fraca. O sanguíneo tem uma tendência à insegurança e por isso ele tenta projetar-se pessoalmente, né? Falando seus feitos. E é por isso que é preciso nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, porque nós somos precipitados muitas vezes. Entende? Quando Pedro, depois de ouvir Jesus, que Jesus seria ferido, ele fala assim: olha, ainda que venhas a ser um tropeço, não sereis para mim. E Jesus te fala assim: Pedro, negócio é o seguinte, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro fala assim: olha, ainda que seja necessário morrer, Senhor, ainda que seja necessário, Jesus, eu morrer. Olha a emoção de Pedro, olha o Pedro falante, olha o Pedro cheio de emoção, né? Deixando-se levado pelas emoções. Senhor, de maneira alguma te negarei. E Pedro negou o Senhor. Outra coisa, outra característica do sanguíneo. O sanguíneo muitas vezes fica inseguro. Parece forte, mas na verdade, você pode ver aquela pessoa que fala: eu vou fazer, acontece aí. Ele é impulsivo. Ele é o quê? Inseguro. Isso acontece comigo. Não sei se acontece, você que está me ouvindo aí, para que revele quem você é. Diante das pressões, nós sanguíneos agimos erroneamente ou fugimos. Muitas vezes
deixamos para depois as decisões, acomodamos. Veja, Jesus, depois de ressuscitado, perguntou a Pedro: Simão, amas-me mais do que esses outros? E Pedro respondeu: sim, tu sabes que gosto de ti. Jesus prosseguiu: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que gosto de ti. Simão, tu gosta mesmo de mim? E disse Pedro, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E esse jogo de palavras aqui na tradução, e vemos que somente na terceira vez, Pedro disse que amava Jesus. Pois ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então, é evidente que Pedro ali estava arrependido. E ele ficou ali resistente em responder com segurança. Outra característica, então, nossa, como sanguíneos, constância. O sermão de Pedro no dia de Pentecostes é um ótimo exemplo disso. Do que o Espírito Santo faz àquele que entrega os caminhos, que se entrega ao Senhor. Pedro não falava de um eu, mas sim de algo maior. Ali está agora o Pedro controlado pelo Espírito Santo. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali não foi um repente emocional, mas sim uma efêmera confiança em Deus. Em Atos capítulo 3, Pedro e João foram ao templo orar e encontram um coxo. Olha o que Pedro disse: não possuo nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus anda. O que falta na história? Claro, Simão o sanguíneo. Pedro não mais glorificou-se, mas rendeu honras e glórias a Deus. Nós sanguíneos temos uma tendência terrível de falar muito assim: eu fiz, eu, né? Outra característica, então, coragem. Ele era constante, ele era corajoso, ele resistiu ao medo, à insegurança, foi chamado pelas autoridades judaicas. Aqui estou falando agora de um Pedro transformado, gente, com sabedoria, né? Quando nós somos pressionados, o sanguíneo cede. E nessa ocasião aqui, Pedro, interrogado e pressionado, tinha a mente clara e suas emoções controladas agora. E ali, Pedro e João, proibidos de ensinar em nome de Jesus, respondeu: julgai ser justo diante de Deus, ouvir antes a vós outros do que a Deus, deixando de falar as coisas que temos visto e ouvido. Pedro aqui está com João, aqui em Atos, e ele então agora está um homem cheio de sabedoria de Deus. Entende? Tinha agora percepção divina. Era um homem que estava ali alegre, aquela alegria constante. E a alegria é uma tendência natural do sanguíneo. Quando ele se ofende, responde resmungando, não é? Mas aqui, olha, está Pedro controlado pelo Espírito Santo. Vemos agora um Pedro humilde. Olha o amor de Pedro. Os sanguíneos geralmente tendem a recusar toda qualquer opinião contrária à sua, não é? Agora Pedro está aqui, um homem controlado pelo Espírito Santo, um homem amável. Está aqui um homem líder, um líder firme, um homem totalmente líder firmado no Senhor. Nós estamos estudando sobre os 4 temperamentos: os sanguíneos, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Até agora nós estamos falando então que as características do sanguíneo: ele é impulsivo, ele é falante, tem a vontade fraca, tem insegurança, mas quando ele se deixa levar pelo Espírito Santo, passa a ser constante, corajoso, sabedoria, sendo sábio. E é isso que acontece conosco muitas vezes como sanguíneos. Naquele momento ali de emoção, de roupante, a gente faz promessas. Por isso eu volto a dizer, o perigo que nas igrejas correm hoje, quando chega um pastor famoso, um missionário, naquele momento de emoção, naquele momento de folguedos, de emoções, de vibrações, pode os sanguíneos fazer promessas: eu vou dar isso, vou dar aquilo outro, e passa um tempo depois, não cumpre. Por quê? Porque isso é uma tendência do sanguíneo. Emocionar, falar assim, olha, de roupante, fazer promessas. Você que é povo de Deus e que tem reconhecido que você é assim um sanguíneo, que você possa orar mais,
pedir direção do Espírito Santo para que tenhamos domínio próprio, controle. Quantas vezes eu já falei isso aqui, vou repetir, eu sofri demais por esse temperamento meu impulsivo. Impulsivo, fala, depois arrepende, que misericórdia. Essa é a característica. Eu me lembro de uma vez que eu recontei isso aqui, hoje eu conto diferente, de um irmão que eu fui pedir perdão para ele na casa dele, estava sentado lá ele, a esposa, e ele falou comigo: pastor Eugênio, fala o seguinte, depois que o senhor mudar, aí só pede para a gente perdão, porque o senhor todo dia está pedindo perdão. Na época eu fiquei com raiva, mas hoje eu entendi, quando a gente vai amadurecendo, que ele estava certo. Não tem que aguentar essa pessoa descontrolada. Não tem que aguentar aquele líder descontrolado que chega no púlpito da igreja e solta no púlpito da igreja aquilo tudo lá. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, vocês estão dispostos a ouvir? E minha esposa é maravilhosa demais, é a paixão da minha vida. Casada há 25 anos, um dia ela falou comigo assim, um dia não, é uma frase que ela repetia, que me causava dor e angústia, mas era verdade. Ela falava assim: amor, o problema seu é que você, como você fala, você tem o dom da fala, você aproveita o microfone para falar coisas que você deveria falar com as pessoas pessoalmente. Quando você pega o microfone, você aproveita, está com o microfone na boca, já que ninguém pode questionar, aí você extravasa suas neuras. E é isso. Eita! Ô, gente, não tem coisa melhor que tua esposa de jeito não. Sabia disso? E quantos erros eu cometi, é isso, o sanguíneo tem isso. Ele aproveita a oportunidade, ele aproveita o púlpito, se ele é um pastor, se ele é um líder, ele aproveita o momento para poder extravasar. Aí depois ele vai sofrer amargamente, porque o sanguíneo tem uma característica interessante. Se você for ver um sanguíneo, no fundo ele é dócil. No fundo ele quer ser diferente. Quem sabe você é assim. Vamos para Paulo? Falamos até aqui então de Pedro, algumas características, né, negativas e positivas. Vamos ver Paulo, o grande Paulo, né? E Paulo, na verdade, tinha algumas características nele aqui que, quem sabe, combina com você. Então, poucas das atividades de Saulo, anteriores à sua conversão, são mencionadas. Quase 95% das suas experiências ocorrem depois da transformação. Antes de mais nada, nós devemos falar aqui que a maior parte dos maiores e mais cruéis ditadores, eles são coléricos. Então, Paulo, ele era colérico. Olha o que aconteceu. Saulo dirigiu a grande perseguição, ele dirigiu uma grande perseguição contra o povo de Deus. Ele tinha ódio, ele tinha aversão do caminho, e ele queria destruí-los, não tinha misericórdia. Em nome de quê? Em nome da religião. Ele era judeu, extremamente zeloso pela religião judaica. Ele era totalmente zeloso, extremamente zeloso pela religião. E ele tinha fortes tendências à astúcia e à ardilosidade, e talvez fizesse já par do Sinédrio, que era o conselho que existia na antiguidade lá, de 70 anciões, ou anciãos. E logo que ele aparece pela primeira vez nas narrações das Escrituras, ele já está apedrejando quem? Estevão, o grande Marte. Aquele fiel servo de Deus, vocês lembram? Que jogaram as roupas lá e caíram aos pés de um jovem Saulo. Então, alguns entendem que Saulo era colérico, depois nós vimos Paulo. Então o colérico, olha a força de vontade. Esta é uma característica muito forte dos coléricos. Ele é determinado, insistente e por isso prossegue até atingir seu alvo. Por isso que eu disse que a maioria dos ditadores tem essa característica, né? Ele é colérico. A maioria dos ditadores. Então, a autodisciplina e domínio são fortíssimos. Outra característica, intolerante. A intolerância é um traço marcante do colérico. Olha para você, Paulo não admite que João, sobrinho de Barnabé, continue a viagem com eles, já que este o havia deixado em Perge. Isso provoca uma ruptura
entre Barnabé e Paulo. Em Atos 23, Paulo foi preso e levado ao sinédrio. E tendo sido repreendido pelo sumo sacerdote, no começo da sua fala, ele respondeu: olha, Deus há de ferir-te, hipócrita. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei, mandas-me agredir. Então, Paulo, ele não sabia que falava ao sumo sacerdote e rompeu em uma explosão de cólera. Então, tem muitas mulheres que são assim, né? Fala! Eu disse antes que o temperamento, muitas vezes, tem alguns traços de outros, de 1, 2 ou 3. O colérico é autossuficiente. E Paulo exercia sua profissão de fabricante de tendas. Ele não dependia da renda do trabalho apostólico, apesar de reconhecê-la como lícita e justa. Por isso, quando nós vamos estudando os temperamentos, nós vamos nos entendendo melhor, compreendendo o meu irmão e até ajudando o meu irmão. Porque o propósito de estudar com vocês aqui, meus irmãos e irmãs, sobre os 4 temperamentos, vendo sobre Paulo, sobre Pedro, é que nós façamos uma avaliação, e não é para nós, porque quem estuda os temperamentos tem uma tendência terrível. Ah, tá vendo? Você é colérico, tá vendo? Você é melancólico, tá vendo? Ah, para que eu vou casar com melancólico? E na verdade não é para acusar, é fazer uma avaliação quem eu sou e pedir ao Espírito Santo ajuda. Então, o colérico é autossuficiente, dinâmico demais. O colérico tem uma capacidade inata para a liderança. Vemos que Barnabé era o cristão mais antigo que convidara Saulo, recém-convertido. Depois de algum tempo, já vimos Paulo se destacar e o grupo ser denominado Paulo e seus companheiros. Primeiro foi Barnabé, depois Paulo, depois Barnabé. Então nós vimos diversas passagens que Paulo era um brilhante pregador da palavra, era líder, era ousado, ele tinha ousadia, ele chegou a enfrentar Tertúlio, Félix e Agripa. Outra coisa é prático. Além das cartas de Paulo estarem cheias de conselho de direcionamento, elas possuem outros tantos sobre praticidade. Os coléricos são comunicadores compulsivos e seus discursos são geralmente longos, mas conseguem deixar os ouvintes interessados. Uma prova disso é quando Paulo, em Atos 20, estando em Troade, Paulo prolongou seu discurso até meia-noite e um moço, chamado Eutico, tendo cochilado durante a palestra, caiu de uma janela do 3º andar e foi levantado morto. E Paulo então debruçou-se sobre ele e, não se deixando intimidar por isso, prolongou o discurso até o romper do dia. Agora veja bem aqui, o colérico é líder de campanhas. O colérico tem o dom de fazer palestras e instigar movimentos para poder fazer reformas. Ele é cabeça dura e indiferente às opiniões alheias. Ele não pouco se cala perante injustiças. É uma pessoa que tem motivação. Paulo foi o ser humano mais otimista do mundo. Ele avançou sem recursos humanos a lugares desconhecidos, levado pela convicção em Deus. Fora o discípulo que mais sofreu. Nós vimos ele dizendo muitas vezes, vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes, ele diz, naufraguei. Viagem sem conta. Ele se expunha aos perigos. E eu quero aproveitar aqui, porque nós temos visto muitas vezes as qualidades, os defeitos, as características, melhor, do colérico, o sanguíneo. Nós, que temos nossos temperamentos aí, muitas vezes fazemos aquilo que Deus não mandou fazer. Muitas vezes o colérico ele faz um compromisso de abrir uma igreja ali, outra igreja ali, outra igreja ali, se é um líder, daqui a pouco fecha tudo de novo. Entende? Tem a característica boa de ir lá, fazer acontecer, e Deus usa. Mas muitas vezes o ativismo do colérico ou do sanguíneo arrebenta com ele. E é por isso que temos de ter o temperamento controlado pelo Espírito Santo, porque muitas vezes fazemos aquilo que Deus não mandou, aí ficamos extenuados, cansados, exaustos, e Deus fala assim, eu não mandei você fazer isso. Eu não mandei. Entendeu? É uma pessoa motivada, tem paz, alegria, o colérico se sente paz quando está envolvido em um redemoinho de atividades. E o Espírito Santo modificou o apóstolo de tal forma que ele percebeu
que a paz não depende das circunstâncias externas. E quem sabe você é líder, pastor que está me ouvindo, avalie. Vamos rapidinho aqui ao melancólico. E alguns dizem, e baseado no livro de Tim LaHaye, que nós estamos baseando no livro de Tim LaHaye, antes de mais nada, é preciso dizer que o melancólico é o mais rico de todos os temperamentos. É uma mente privilegiada por ter uma tremenda capacidade de experimentos e toda uma gama de emoções. Os maiores gênios do mundo foram melancólicos e superdotados e até mesmo desperdiçaram seus talentos em crise de angústia profunda. Acabaram-se apáticos e poucos produtivos. São grandes artistas, compositores, filósofos e teóricos. E nesta classe nós podemos falar de Moisés. Moisés. Nós podemos ver alguns melancólicos como Jacó, Salomão, Elias, Isaías, Daniel, João Batista e aqui Moisés. Era talentoso. A Bíblia diz em Atos 7:22 que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em palavras e obras. Mas Moisés não deixou-se levar pelos conhecimentos egípcios impregnados de superstições. Moisés conduziu 3 milhões de pessoas através do deserto, controlando-as como juiz, profeta e mediador de relações, né? Deus que teve com ele, o ajudando a direcionar aquele povo. Então, é talentoso o melancólico, é abnegado, é um desejo de auto-sacrifício. Os melancólicos têm essa inclinação a dedicar-se a causas que exijam sacrifício. Então você imagina, viu? Muitas vezes você tem um líder melancólico, uma pessoa na liderança melancólica, e meus irmãos, eu volto a dizer, por isso que precisamos de orar muito, senão nós acabaremos fazendo tudo baseado no temperamento e acaba sendo aquelas nossas obras palha. E por isso precisamos de orar muito. Diz que Lutero, quando ele tinha que tomar uma decisão, diz que ele orava 2 horas. E quando a decisão era maior ainda, ele orava muito mais. Porque senão nós seremos deixados levar pelos temperamentos. Entende? Então tem essa abnegação. Agora tem um complexo de inferioridade. Para o melancólico, os talentos são negligenciados devido ao seu excessivo sentimento de inferioridade. Porque como é que fala? O melancólico, como eles são perfeccionistas, é raro se satisfazerem com aquilo que fazem ou com aquilo que os outros fazem, porque não atingem os seus altos padrões de perfeição. E Moisés sofreu com isso. Ele sofreu com isso. Sabe? Ele chegou ao ponto de dizer, não tem talento nenhum. Deus disse que enviaria Moisés a Faraó para tirar o povo do Egito. Sabe o que Moisés falou? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ninguém acreditará em mim. Ele fala, não posso falar em público. Então, essa é a característica dos melancólicos. Ele fala, Moisés, nunca fui eloquente, pois sou pesado em boca e língua. E sabe o que Deus disse? Quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois eu serei com a tua boca e te ensinará o que has de falar. Então, embora os melancólicos não sejam dinâmicos e carismáticos como os sanguíneos, o Espírito Santo pode lhes transformar em oradores eficazes. A desculpa de Moisés não só lhe privou do poder de Deus, como fê-lo se submetesse a um assistente, o seu irmão Arão, e que muitas vezes o prejudicou. O melancólico tem ira. O melancólico é alguém que tem ira reprimida e uma incapacidade de controlar essa emoção. A ira acaba por destruir a saúde e cultivar a irritabilidade, além de desagradar a Deus. O melancólico tem tendência demais para a depressão. Moisés é um dos 3 grandes servos de Deus que se deprimiram a ponto de pedir a Deus para que lhe tirasse a vida. Este é o maior dos problemas desta classe de pessoas. Entendeu? A depressão provém da autopiedade, ou seja, a dó de si mesma. E ele demonstra isso aqui, ó. Gerei-o eu para que me dissesses, leva-o em teus braços, como a quem leva a criança ao colo, à terra que juraste aos teus pais? De onde teria eu carne
para dar a todo este povo? Contra mim choram dizendo, dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, é muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Então esta é a característica do melancólico. O melancólico entra fácil em depressão, fica ruminando isso aí, ó, aquela melancolia doida. É perfeccionista. Entendeu? É todo perfeccionista. Sabe aquela pessoa que é os mínimos detalhes? Moisés também era assim. Deus deu os detalhes da sua lei, cerimonial, administrativa e como que ia funcionar o sacerdócio. Deus forneceu as medidas específicas e o material exato para a construção daquele tabernáculo. E Moisés era todo melancólico, perfeccionista, e ele estava ali. Escuta, meu irmão, ele tem lealdade. Um dos traços mais admiráveis dos melancólicos é a sua lealdade e fidelidade. Não é fácil para ele fazer amigos, mas é leal aos que adquire. Isso também ocorre no lado espiritual. Quando cheio do Espírito Santo, é devotado a Deus de maneira muito especial. E isso aconteceu de maneira especial na vida de Moisés. De inseguro, desconfiado, pessimista, impossível e deprimido que era, com o tempo passou a ser um pai responsável, já que sua devoção aumentou. Então nós vimos aqui, até agora, os 3 temperamentos: o sanguíneo, o colérico e o melancólico. E eu quero começar a terminar para passar para a segunda parte. Agora vamos falar do fleumático. Já falamos do colérico, ou do sanguíneo, colérico, melancólico, agora do fleumático. Os fleumáticos são as pessoas de mais fácil convivência. É cauteloso, os fleumáticos são indecisos e medrosos. Abraão foi um fleumático. Este é o motivo pelo qual os fleumáticos hesitam tanto em tomar suas decisões. Vemos Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, o berço das civilizações, uma cidade idólatra e pervertida, e Deus queria que ele e sua esposa, que foi escolhida entre as nações, se afastassem dali. E Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a casa de teu pai, ou sai da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele dependia tanto dos pais, é por isso que Deus deu essa palavra para ele. Por isso, quando você lê a Bíblia, você tem de ver as entrelinhas. Por que Deus diz, sai da casa do teu pai, da tua parentela? Abraão não obedeceu de imediato. Parou em Harã com a família, e somente depois que o seu pai Terá morreu, ele prosseguiu viagem, não é? E ele levou então o seu sobrinho Ló, que foi, na verdade, um grande problema para ele, a sua muleta. Os fleumáticos são assim, relutam-se em aventurar-se nos mares não mapeados do desconhecido. Deus fez diversas promessas a Abraão. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, serás uma bênção, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas as nações da terra. Mas Abraão não confiou de pronto. Deus achou melhor o tempo passar até que fosse biologicamente impossível Abraão ser pai, e cumpriu. Deus cumpriu a sua promessa de uma maneira milagrosa, mostrando a sua fidelidade. Então, o melancólico, ele tem, ou melhor, o fleumático, ele tem essa característica. É pacífico. Os fleumáticos têm uma característica maior do que as outras. Tem grande amor à paz. Olha o que Abraão fez lá. Os pastores de Abraão e os de Ló começaram a brigar. E o que ele falou assim, o negócio é o seguinte, Ló, eu não quero ter problema com você não. Para que não haja contenda entre os meus pastores e teus pastores, pois somos parentes chegados, então vamos fazer o seguinte, olha, escolhe para onde você quer ir. Então é uma pessoa pacífica, é uma pessoa leal, né? É uma pessoa leal. Os fleumáticos têm razão calma e eficiente em tempos de crise. Já pensou você casada, então você é sanguínea casada com fleumático? Então, irmãos, nós somos seres tão complexos que quando nós estudamos quem nós somos, além de nos apresentar como esse estudo, o que a psicologia, as ciências têm descoberto como nós funcionamos, é tão importante nos conhecermos
E além disso, conhecemos quem somos biblicamente. Somos pecadores, há em nós traços ainda da velha criatura. E além disso, com o temperamento meu sanguíneo, o seu colérico, o seu melancólico, o seu fleumático, precisamos de pedir a Deus que nos ajude a controlá-los. Então, o fleumático é passivo, é temeroso. Esta também é uma grande característica fleumática. E nós vimos isso na vida de Abraão. Abraão ficou temeroso, uma grande fome assolava a sua terra e Abraão resolveu ir para onde? Para o Egito. Sabendo que lá o rei tinha um grande harém de mulheres casadas e solteiras, não hesitou em pedir Sara para que se passasse por sua irmã, a fim de impedir que o matassem. Então é temeroso. No final, nós vimos Abraão foi expulso daquela terra, que deu também um péssimo testemunho diante daquela nação que falando que a sua esposa era sua irmã. Abraão não confiou no Senhor e lhe faltou fé para isso. Mas, felizmente, Deus curou o medo de Abraão. O andar dele foi transformado. E é assim que Deus quer fazer conosco. Deus quer transformar o andar de cada um de nós. Deus quer pegar você que é sanguíneo, colérico, esse temperamento seu aí sanguíneo, impulsivo, esse temperamento seu colérico, sabe? Você que é melancólica, que guarda aí este rancor. Ele quer controlar nosso temperamento. Entende? É preciso nós pedir ao Senhor, Senhor, Espírito Santo, me controle, me ajude. Estamos estudando aqui hoje sobre os 4 temperamentos do Espírito, ou os 4 temperamentos do ser humano. Os 4 temperamentos. O texto que nós lemos antes aqui na introdução diz sobre o fruto do amor, o fruto do Espírito, que é amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão. Aqui fala, domínio próprio. É preciso pedir a Deus para poder sermos controlados pelo Espírito Santo. Um mestre viu uma cobra que ia morrer queimada e a tirou do fogo. Mas assim que a pegou, a cobra o picou. Com a dor e o susto, o mestre a soltou e o animal caiu no fogo novamente. O mestre então tirou mais uma vez a cobra da fogueira e mais uma vez ela o picou. Um discípulo então perguntou ao mestre: por que pegar essa cobra se todas as vezes que a tirar do fogo, ela vai fazer isso? O mestre respondeu: a natureza da cobra é picar, mas isto não vai mudar a minha, que é ajudar. E novamente, só que agora usando um pedaço de ferro, o mestre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida. Você pode tomar cuidado e ser precavido, mas nunca mude sua natureza. Se alguém te faz algum mal, aconteça o que acontecer, mantenha a sua essência. Pense nisso. O dinheiro e a felicidade. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. O que sei é que até há pouco tempo eu não sabia dizer quem eu era. Agora, sei menos ainda. Não sei quem sou, nem o que sou, pois o que pensava que era não é o que eu sou. Estou me desintoxicando do que era para ser o que sou. Não compreendo ainda quem sou, mas estou à procura de mim. Tá entendendo?
que maravilha! Pensei que só eu não entendia. Se o tempo envelheceu seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para cultivá-la. Ninguém terá prazer no estrelato se desprezar a beleza das coisas simples no anonimato, pois nelas se escondem os segredos da felicidade. Augusto Cury. Tem dias que as lágrimas inundam nossos olhos, a dor lateja em nosso coração, um nó aperta nossa garganta. Mas, nesse vale escuro, uma luz alumia nosso caminho. Jesus é a nossa esperança. Cremos no amanhã, cremos na vida eterna, cremos no consolo do Pai, cremos no bálsamo do Espírito Santo, cremos na paz que excede todo o entendimento. Mesmo que agora nossa face seja banhada pelas lágrimas, sabemos que Deus está conosco e Ele tem o controle de todas as coisas. Bom é esperar no Senhor, colocar a boca no pó, ficar em silêncio, esperando a sua resposta. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Este dia o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele.